de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos recebê-los com uma fé, em nome de Jesus. É forte, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, amém? Irmãos, se você pudesse colocar sobre os seus pés, estender suas mãos, cumprimentar a igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, nós estamos aqui para apresentar a vida do missionário Rian nas suas mãos mais uma vez. Nessa noite, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor o escolheu para poder trazer, ó Deus querido, a sua palavra revelada aos nossos corações. Então revela, sim, Jesus, a sua palavra sobre nós, que nosso coração seja uma terra boa para receber, ó Deus, e frutificar a sua mensagem. Continua fazendo, Deus querido, conforme a sua vontade e o seu querer neste lugar. Não conforme, Deus querido, a nossa vontade e o nosso querer. Enquanto o Rian está aqui, guarde, Senhor Jesus, seu coração, sua família, os seus sonhos, projetos, ó Deus querido, toda a sua vida, cada passo, Deus, que ele der. Que o coração dele, Deus, esteja aberto também para ouvir a sua voz. E que ele faça nessa noite a vontade e o querer do Senhor. E caia por terra todo o mal, ó Deus, toda a cilada de Satanás, tanto que tenta nos distrair, roubar a sua palavra, Deus querido. Que nós possamos vigiar e receber a palavra do Senhor. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos. Que o Senhor possa falar com toda a tua igreja. E que nós venhamos levar a sua palavra para as nossas casas, por onde estivermos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória e glória seja dada ao nosso Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Marcos. Aleluia. Marcos capítulo 9. Aleluia. Toda honra e glória seja dada a Deus. Sou grato a Deus pelo privilégio da oportunidade, grato a Deus pela vida do apóstolo, dos pastores presentes, a vida da pastora, e grato a Deus por cada irmão que se faz presente aqui, amém? Grandes coisas o Senhor já falou aos nossos corações. Eu tenho alguns minutos para expressar aquilo que Ele ainda quer falar nessa noite, amém? Aleluia. Livro de Marcos, capítulo de número 9, vamos ler a partir do versículo 14. Aleluia. Obrigado. Eu estou um pouco com a garganta ruim, mas eu tenho certeza e fé que Deus ele já me curou. E se porventura a minha voz falhar, eu creio que o Espírito Santo clama por mim. Amém. Marcos 9, versículo 14, a palavra de Deus ela vai dizer assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Perguntou aos escribas: Que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-o, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Somente até aqui, pode assentar, glorificando e aplaudindo ao nome do Senhor. Seria em breve, falaria aquilo que Deus colocar no meu coração, amém? Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele está no controle. Aleluias. Essa palavra a qual Deus colocou no meu coração nessa noite, quando eu fui lendo, aprofundando, Deus foi falando fortemente ao meu coração. E eu creio que nessa noite, Ele, através dessa palavra, Ele irá curar e libertar cativos nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus, a qual nós lemos no livro de Marcos, certa feita ela vai relatar sobre a vida de um jovem que, porventura, toda a sua vida, desde a sua infância, ele carregava um espírito mudo. E esse espírito maligno, ele, por certa feita, ele acorrentava esse jovem em cadeias espirituais, a qual ele ficava espumando pela sua boca, a qual ele ficava se debatendo, e por muitas vezes a palavra do Senhor ela vai relatar que esse espírito maligno, ele fazia esse jovem próprio se bater, tentava lançá-lo na água e no fogo para o tentar matar. Porém, antes de aprofundarmos nessa palavra, um pouco antes, no início do capítulo 9, a palavra de Deus ela vai relatar que certa feita o Senhor Jesus ele estava no monte, e ele estava reunido com os seus discípulos Pedro, João e Tiago, e a palavra de Deus vai dizer que ali naquele monte o Senhor Jesus ele vai se transfigurar. E ali, quando Jesus se transfigura, a palavra de Deus ela vai relatar que as suas vestes elas se tornam brancas, mas tão brancas que nem o melhor lavador dessa terra o conseguiria deixar essas vestes brancas. E a palavra logo em seguinte ela vai relatar que ali também aparece Elias e Moisés. E ali Pedro ele vai fazer uma pergunta um pouco assustado para Jesus. Ele vai dizer para Jesus: Senhor, quer que fazemos uma cabana para vocês três? E ali a palavra de Deus ela vai dizer que Elias e Moisés desaparecem. Jesus ele volta ao normal e eles descem daquele monte. E descendo do monte, ao encontro do versículo 14, eles vão encontrar essa situação, que ali os seus discípulos estão ao redor de uma multidão e está vendo uma confusão. E quando ele chega, um dos escribas vai dizer para ele: eis aqui o meu filho, que desde a sua infância ele está endemoniado. Porém, eu pedi um dos seus discípulos para que pudesse o libertar, porém eles não o puderam. E aqui Deus ele começa a falar ao nosso coração. Hoje nessa noite é culto de cura e libertação. Porém nós temos que entender e ter a plena visão que o céu e o inferno ele existe. E da mesma forma que o céu e o inferno existem, há principados e potestades rodeando as hostes celestiais e as nossas vidas. Da mesma forma que os anjos estão nos guardando a favor do nosso Senhor, há demônios e espíritos imundos rodeando ao nosso redor, tentando acabar com as nossas vidas. Muitas das vezes nós não temos a plena revelação de quem é esses demônios. A palavra de Deus ela não vai dizer claramente a biografia de onde eles vieram e o que aconteceu. Porém, ela em vários capítulos e fases da Bíblia vai relatar o que pode e o que aconteceu para que essas criaturas, esses espíritos malignos se tornassem um demônio. Em Apocalipse, no capítulo 12, a palavra de Deus ela vai relatar uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual ela vai se tratar com
grávida, ela dará à luz ao filho. Porém, se levanta um dragão nessa hoste celestial, e ele vai lutar contra a vida dessa mulher, para que este filho não nasça. Mas perceba que a palavra de Deus ela vai relatar também que este filho é o varão que, através do sangue do Cordeiro, irá salvar os pecadores. Porém, este dragão, que significa diabo, Satanás, ele tenta contra a vida dessa mulher e ceifar a vida deste filho na sua nascença. A palavra de Deus ela vai dizer que com a sua cauda ele arranca dessa parte dos anjos do céu, e esses anjos eles caem na terra. Nós conhecemos a palavra de Deus e a história que Lúcifer se rebela, a sua soberba e arrogância no seu coração de se tornar maior do que Deus. Deus olha o seu coração e viu que havia incredulidade, e Deus o arranca de lá e a terça parte de anjos também. Então a origem desses demônios, eles são anjos caídos que vagam sobre a terra. E a palavra de Deus ela vai dizer também que há anjos, demônios caídos que estão presos na escuridão. Então tem muitos demônios que não estão vagando aqui, porém na grande tribulação eles serão soltos, e quem estiver na terra e no mar sofrerão a dor da tormenta desses demônios. Mas Senhor, você veio pregar sobre demônio? Não. Eu vim trazer uma introdução para que possamos entender o quão grande e poderoso é o mundo espiritual. Porém, a palavra de Deus ela vai dizer que o diabo ele veio para trazer derrota, ele veio para matar, ele veio para aprisionar. Este jovem era um prisioneiro de Satanás. Perceba que por toda a via da sua vida Satanás o escravizava, e por muitas vezes ele o tentava o matar. Porém, o Senhor Jesus ele chega naquela cidade, e a palavra do Senhor Jesus vai dizer que ele é vida, e vida com abundância. E quando a vida se depara com a morte, a palavra de Deus ela vai dizer que Jesus desceu no inferno e tomou a chave do inferno e virou para a morte e disse: ó morte, aonde está a tua vitória? Inferno, cadê os teus aguilhões? O Senhor Jesus, ele venceu a morte, e com aonde ele chega, a vida ela resplandece, igreja. E nessa noite ele está neste lugar, a vida neste lugar. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus ela vai dizer que quando aquele demônio ele avista ao Senhor, ele vai pegar o menino e vai jogar ele contra o chão. Ele começa a tentar matar aquele menino. E quantas vezes de nossas vidas o inimigo das nossas almas não tentou nos matar? Ou quantas vezes, ou por quanto tempo de nossas vidas não fomos prisioneiros de certo espírito imundo? Muitas das vezes presos nos prazeres carnais, muitas das vezes presos na ilusão de que este mundo, de que a bebida, de que a droga, de que o prazer momentâneo ele irá nos satisfazer. E o inimigo da nossa alma tentando nos matar. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo ele tem um encontro conosco, e nós com ele, a palavra de Deus ela vai dizer que ele está morta e ele bate. O apóstolo Paulo ele é o maior testemunho vivo de que Deus ele tem o poder de mudar a trajetória. Um perseguidor da igreja que matava cristãos, quando ele tem um encontro com a luz, e essa luz que é o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai ficar cego.
Deus manda ele para uma casa, porém ele manda um servo dele. E o profeta, ele vai fazer uma oração, e ele volta a enxergar. Porém, quando o apóstolo Paulo volta a enxergar, ele reconhece que Deus é vivo. E ele reconhece o quão pequeno ele era, o espírito que o tomava e o fazia matar cristãos. Agora ele morre e vem para dentro dele o espírito de vida que vai fazer ele pregar a palavra. E antes ele matava cristãos, agora ele vai começar a trazer vida através da palavra. Ele vai começar a salvar, ele vai começar a curar pelo nome do Senhor. Somente o poder de Deus tem o poder para mudar a trajetória. E aquele menino, ele sofreu durante toda a sua vida, mas da mesma forma que aconteceu comigo e aconteceu com você, nós tivemos um encontro com o Senhor. E não tem potestade alguma, não tem demônio algum que permaneça de pé quando ele chega no lugar. A palavra de Deus, ela vai dizer que as trevas, ela não se mistura com a luz, porém a treva prevalecia jamais. A palavra de Deus, ela vai dizer que aonde a luz chega, toda treva, toda opressão tem que bater em retirada. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas todo demônio, toda opressão que tentou te impedir de viver o plano de Cristo, nessa noite ele vai cair por terra. Nessa noite ele vai ser quebrado, porque Deus, ele está neste lugar. E aonde ele chega, o inimigo se prostra de joelho. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai dizer que o Pai vai relatar que ele pediu aos discípulos que expulsassem aquele espírito imundo da vida daquele menino. Porém, a palavra de Deus vai dizer que eles não puderam. E aqui Jesus, ele vai soltar uma frase: ó geração incrédula, até quando eu estarei aqui? Por que ele fala isso? Porque perceba que mesmo andando ao lado do Senhor, mesmo escutando todos os dias o seu irmão, e vemos milagres a olho nu, mesmo assim os discípulos ainda não tinham fé o suficiente. E não é diferente em nossas vidas. Agora nós não conseguimos ver a olho nu, agora não conseguimos tocar com nossas mãos, porém ele se faz presente. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, mesmo que os meus olhos não consigam ver, o meu coração, quando ele chega, não tem como ficar quieto. A palavra de Deus, ela vai dizer que aquele pai, ele vai pedir para o Senhor curar aquele menino. E Jesus vai virar para ele e vai dizer: se tu puderes crer e crer somente, tu verás a glória de Deus. Perceba que a fé, ela não é o ato de ver acontecendo de fato, mas ela começa a ser gerada em nosso coração muito antes de conseguirmos enxergar o milagre. Aquele homem, aquele pai, ele tinha a pequena fé que o seu filho poderia ser curado. E Jesus vai o afrontar: se creres, verá a glória do Senhor. E ele vai dizer: Senhor, eu creio. A palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor Jesus expulsa o demônio daquele menino. Porém, logo quando ele expulsa o demônio daquele menino, o menino cai como morto.
Por certa feita de nossas vidas, passamos por vários processos, por vários desertos e por várias prisões espirituais e terrenas. Porém, em todas elas, a graça e a misericórdia de Deus esteve conosco. A prisão a qual aquele menino passou por toda a sua vida, ela era espiritual, porque havia um demônio que se apossava da sua fraqueza. E temos que vigiar, porque o inimigo da nossa alma, ele não tem poder limitado. Ele não é maior do que o nosso Senhor, porém, ele não se limita a qualquer coisa, porque ele trabalha nas pequenas brechas. Tem brechas que abrimos que parece que é pequena, porém, quando ele entra, ele traz destruição. Porém, nessa noite, o nosso Senhor, ele veio para fazer o novo novamente. Ele veio para fazer aquilo que parecia quebrado, um vaso novo na mão do morrer. A palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer que aquele menino cai como um morto. E conjecturando o meu pensamento, creio que quando aquele menino caiu como morto, muitos escribas e fariseus que estavam ali ao redor duvidaram do poder do Senhor. E por certa feita em nossas vidas, passamos por prisões, agora não conseguimos enxergar o quão poderoso está sendo o processo. Porque a dor, ela tem o poder de nos aproximar de Cristo. Porque muitas das vezes, em momentos felizes de nossas vidas, esquecemos que Deus existe e que somos dependentes dele. Porém, quando a prisão ela chega, quando o deserto chega, quando a dor na alma ela começa a gritar, aí olhamos para o céu. E quando olhamos para o céu, enxergamos que só de lá vem o nosso socorro. A palavra de Deus ela vai relatar que o apóstolo Paulo ele passou por diversas prisões. Em estudos, aproximadamente, durante a sua vida, ele ficou preso de 5 a 7 anos. Todas as suas cartas no Novo Testamento, elas foram escritas quando o apóstolo Paulo estava preso. E foi passando anos e anos. A segunda carta ao Timóteo, ele vai relatar o seu amor àquele jovem. Ele vai dizer para Timóteo, mesmo que haja tempo ou fora de tempo, pregue a palavra. Porque chegará o tempo que servos irão buscar para si mestre, que eles vão dizer o que nós queremos ouvir, o que vai massagear o nosso ego, a nossa carne. Porém, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo para não se corromper e não se entristecer por essas coisas, porque durante a sua trajetória ele ficou preso. Porém, ele sentia a alegria de padecer por amor a Cristo, porque ele reconheceu que a vida dessa terra é passageira. Ele reconheceu que os bens que adquirimos é passageiro. Ele reconheceu que todo prazer momentâneo é passageiro. E que por certa vez iria chegar o dia da sua morte. E ele vai dizer: eu caminhei e percorri a carreira, eu guardei a fé, e com força eu creio que quando a morte chegar, será o início da vida ao lado com o Senhor Jesus. Percebemos dois caminhos distintos: o jovem que estava preso espiritualmente, e o apóstolo Paulo que estava preso carnalmente, eternamente nessa terra. Porém, da mesma maneira, ambos, o Senhor Jesus chega. E quando ele chega, o caminho ele é estreito, mas a porta da vida ela é eterna. A palavra de Deus ela vai
dizer que aquele menino ele cai como morto. Porém, Jesus ele segura na mão do menino e o levanta com vida novamente. O Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele está aqui para trazer vida. Porém, eu não tenho poder da minha mão de mudar a sua vida, de te libertar. O Senhor ele nos usa como instrumento. Porém, é necessário que você confesse com a sua boca e reconheça com o coração que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nessa noite não é espírito imundo algum que possa te prender. Nessa noite não há vício algum que possa te afastar do amor de Cristo. Nós não podemos aceitar entrar e sair da mesma forma todos os cultos. Nós não podemos aceitar e conviver com o pecado que nos atormenta há anos. Porque o Senhor Jesus, quando Ele chega, Ele não passa a mão no diabo, mas Ele vai dizer: apartai-vos de mim, Satanás. Voltar para os 7 caminhos diferentes. O nosso Deus, igreja, Ele não aceita o pecado, Ele não abraça o pecado, porém Ele ama o pecador. A palavra de Deus ela vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor. Aleluia! O inimigo da nossa alma, por certa feita, ele pode nos condenar, dizendo que somos imerecíveis, ou dizendo que somos lixo humano. Quantas vezes a sua mente ela não te condena? Nessa noite nós temos que entender que a nossa guerra não é contra o irmão da direita, a nossa guerra não é contra nossos parentes carnais, mas é contra potestades espirituais, porque ela joga seta, e essa seta primeiramente ela atinge a mente. Os pensamentos começam a nos atormentar. E com o pensamento atormentando, vai para o coração. E indo para o coração, contamina a nossa carne. É como o louvor que nós louvamos aqui. Agora o apóstolo Paulo ele vai dizer: o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu quero, e o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Ele vai pedir para que o Senhor tire o espinho da carne. Porém o Senhor não vai te dar, porque todas as vezes que Ele lembra desse espinho, Ele lembra que todas as coisas Ele pode naquele que o fortalece. E o mesmo que traz a tentação é o mesmo que traz a força para suportar e o escape para fugir dela. Essa noite o Senhor Jesus Cristo Ele trouxe essa palavra ao meu coração para que vidas elas sejam transformadas. Nós não somos movidos por multidão ou agitação, igreja. O que acontece na geração hoje em dia é que templos, ginásios estão lotados, e há muito agito, há muito alvoroço, e muitos falam que é o mover do Espírito e que é o batizar do Espírito Santo. Amém. Porém, o que adianta a minha boca louvar, mas o meu coração está sujo? O que adianta a minha boca falar e o meu coração está neste mundo? Porém, o nosso Deus, da maneira como Ele chegou naquele lugar, e todo demônio imundo teve que sair da vida daquele menino, nessa noite Ele chegou aqui. E quando Ele chega aqui em nome do Senhor, Ele vai trazer cura. E com a cura Ele vai trazer a alegria novamente. E com a alegria Ele vai trazer a vida. E essa vida Ele vai trazer a abundância da sua graça. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Maravilha. Glória.
está aqui, não perca o foco. Não perca o foco. Talvez hoje seja a última oportunidade de dizer que nos arrependemos. Talvez hoje seja a última oportunidade de dizer que somos dependentes. Talvez seja a última oportunidade a qual nós iremos dizer para Ele: Pai, eu abro meu coração. E mesmo que o inimigo da minha alma por muita vez tentou me aprisionar, como o Senhor chegou na vida daquele menino, eu creio que nessa noite eu serei libertado. Creio que nessa noite eu serei curado. Coloque no altar do Senhor aquilo que tem tentado te aprisionar, igreja. O Espírito Santo de Deus, Ele coloca no meu coração que há muitas vidas aqui que tremem e gemem com espíritos opressores, que tentam colocar na sua mente que vocês não são dignos de nada, nem sequer de levantar da cama pela manhã. E quantas vezes pela madrugada vem a vontade de se matar, o Espírito Santo de Deus, Ele está falando. Quantas das vezes, quando o pecado bate a porta, você se sente fraco. E muitas das vezes a sua alma, ela fala: tira a sua vida. O Senhor Jesus, Ele esqueceu de você. Porém, quando o Senhor, Ele entregou a sua vida por amor de mim, o véu do templo, ele se rasgou e os céus e terra se tremeram. O sangue, ele foi derramado. A palavra de Deus, ela vai dizer que o sangue do Cordeiro imaculado, ele libertou o cativo da escravidão. Sobre as suas feridas, sobre as suas pisaduras, nós fomos curados. Nessa noite, Ele vai curar. Obrigado. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sofrendo. Mas Ele está aqui para trazer cura. Ele está aqui para trazer libertação, igreja. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele que dói a sua alma. Fale com Ele que tenta te aprisionar. Nessa noite, demônio nenhum irá permanecer de pé. Nessa noite, mal algum irá permanecer de pé. Ele está aqui, Ele está aqui. Senhor, em nome do Senhor, Pai. Sobre cada coração, sobre cada coração, Espírito Santo. Vem, meu Pai amado, trazer a cura, Senhor. Todos os enfermos e cativos espiritualmente, meu Pai, em nome do Senhor, as algemas sejam quebradas. Olha Ele, igreja, aleluia, aleluia, celestial. Em nome do Senhor, 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 liberta. Em nome do Senhor, cura, meu Pai. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, santo és o nome do Senhor. Desta noite, Senhor. É que o Espírito Santo ele me conduziu. Eu tenho a certeza de que Ele é o caminho, igreja. Por mais que doa, por mais que venhamos ter que sofrer, por mais que venhamos ter que perder a vida por amor a Ele, tenha a certeza de que aquele que perder a vida por amor a Cristo a achará. Porque a morte é só o começo. É só o começo da alegria eterna, da paz eterna, do gozo eterno ao lado do nosso Deus. Ele virá. Ele virá. Sobre as nuvens ele vem. E céus e terras clamarão: Hosana, ora vem. Hosana, ora vem. Hosana, ora vem. A igreja do Senhor clama: é chegado a hora que ele virá sobre o seu cavalo branco. Na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá, igreja. Por mais dolorido que esteja sendo, valerá a pena. Ele voltará para buscar a sua roupa. Continue se santificando. Continue se preparando. Continue, valerá a pena. Aleluia. É santo, é santo, é santo.
Senhor. Grato estou a Deus pela oportunidade. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que a vida, que a paz e a alegria seja convosco. E que a graça de Deus ela alcance e seja com cada um. Guarde essa palavra e sempre lembre que maior é o que está em nós do que está neste mundo. Que Deus ele liberta o cativo da escravidão e através da libertação ele traz a salvação. Amém? Sou grato pela oportunidade. Tem como aqui de direito. Glorifica a Deus.